AI. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast do Decoding AI. Hoje temos connosco o Kelvin Fernandes, CEO da Nilg AI, que é uma empresa focada em ajudar organizações, em especial PMEs, a adotar a inteligência artificial de forma estratégica, pragmática e, essencialmente, orientada a impacto real no negócio. Este tema de PMEs e de inteligência artificial é um tema que nós, em já alguns podcasts, fomos abordando, mas não o fizemos ainda com a profundidade que nós achamos que realmente o tema merecia atenção. E daí convidamos então o Kelvin. Kelvin, muito obrigado pela disponibilidade para estares connosco hoje. O Kelvin trabalha nesta área já há muitos anos e trabalha essencialmente com PMEs, que é, como nós sabemos, a maioria do tecido empresarial português. Portanto, eu acho que nós vamos ter aqui uma conversa que, esperemos nós, possa até desmistificar um bocadinho aquilo que é o estado real do mercado e o quanto, se calhar, nós ainda temos de percorrer. E, por outro lado, como é que uma PME quer adotar IA, que passos é que, efetivamente, que step by step, que framework é que deve, então, adotar, ou que mindset é que deve adotar, como nós muitas vezes falamos, para implementar esta tecnologia na sua organização, de forma a resolver, então, problemas reais. Portanto, se calhar, então, começando pelo início, Kelvin, seja então muito bem-vindo. E se calhar aqui o nosso primeiro tema era como é que nasce então a Nilg AI, quem é que tu és no fundo e que problema é que tu vistes no mercado então e que por isso existe então criar este projeto para de facto ir ao mercado, propor soluções e resolver o problema das empresas. Ok, portanto a Nilg AI nasce finais de 2018, da forma em que todos nós que somos técnicos nas nossas áreas e que queremos empreender, fazemos, que é, sou bom data scientist, o que é que eu vou fazer? Vou começar a vender projetos de data science. Portanto, não houve assim grande magia. Comecei a fazer as vendas antes de ter a empresa. A primeira conta que fechei foi uma grande telco e uma empresa de devices médicos, as duas na mesma semana, e disseram, pronto, vamos arrancar. E eu ainda nem tenho empresa. E então, pronto, foi lá criar a empresa, construir a equipa, tudo assim muito acelerado, mas acabou por correr bem. E eu, se calhar, o passo que eu dei. Portanto, malta, comecem a vender já. Mesmo que ainda não tenham empresa, mesmo que ainda não tenham um produto definido, comecem já a vender para testar. E esse é o primeiro passo do empreendedorismo. Não precisamos de grandes investimentos mesmo para arrancar. Sim, é mesmo isso. Olha, eu acho que essa é uma partilha poderosa, não é? Para quem nos ouve, não é? Que se calhar muitas vezes pensa que tem de ter uma estrutura formal para começar a ir ao mercado e se calhar começamos por realmente perceber, não é? Se aquilo que nós queremos propor ao mercado, se realmente o mercado quer, não é? E depois então a partir daí construir à volta disso. Pá, acho que é uma excelente partilha e se calhar então, olhando um bocadinho para as empresas, como é que tu vês hoje o estado da arte da adoção da IA pelas empresas aqui, pelas PMEs? Ou seja, nós estamos ainda numa fase de experimentação, já temos realmente aqui estes early adopters, já temos empresas realmente a começar a fazer isto bem, ou por outro lado existe ainda um grande desfazamento entre discurso e prática? Pois imagina, quando eu arranquei a empresa, começamos com grandes corporações, não é? Estou a falar de 2018, 2019, porquê? Porque eram elas que tinham dados e que tinham escala para ter um retorno no investimento que fizesse sentido. Okay? À medida que a IA está a virar um commodity, e vou dizer um commodity no sentido em que hoje em dia já temos modelos generalistas que conseguem dar resposta a uma série de tarefas sem grandes dados internos da empresa, não é? As PMEs podem começar a adoptar IA sem grandes investimentos. E nós, nessa lógica, temos ido migrando das grandes corporações, onde às vezes precisamos meses, trimestres e às vezes até anos para podermos mudar efetivamente um processo para as PMEs, onde efetivamente consegues, com pequenos ajustes, microajustes no processo, consegues ter ganhos significativos com um payback quase que imediato. Não é? Portanto, o racional tem sido muito este de, à medida que a IA está-se a democratizar, nós também estamos a entrar na cauda longa de potenciais clientes. Temos passado do mercado internacional mais para o mercado nacional, que é onde sentimos que há muita falta. Já temos visto, imagina, nas grandes corporações eu diria que até estão mais na fase de piloto do que nas PMEs. Porque a PME, embora quando entra assim com uma excitação gigante e às vezes leva os seus votos. Vai tudo à frente. Agora somos uma empresa AI-driven, não é assim, mas... Na verdade, o que eu tenho visto é que a PME dá o salto a ter aquilo em produção muito mais rapidamente. Okay? Se calhar não projetos gigantes, mas microprojetos do género. Um funil de captação, qualificação de uma lead até levar a reunião. Numa PME, tu vês aquilo 15 dias, um mês, já tens um agente a marcar reuniões. Isso. Numa corporação, se calhar aquilo leva-te 6 meses. Portanto, embora o grau de adopção é menor, eu sinto que
o salto de piloto a operacional é mais rápido. A produtivo é mais rápido. Especialmente nestas micro passos, nestas micro experiências. E é muito rápido em empresas que já estão digitalizadas. E hoje em dia, muitas empresas, no setor de e-commerce, indústrias, infoprodução, etc., nasceram no digital e essas empresas estão a adoptar muito mais rapidamente do que acreditamos, diria eu. Esse ponto é muito importante. Olha, tu há bocado referiste algo que eu acho que quem nos for ver ou ouvir se irá colocar, que é dados. Ou seja, uma PME pode, se calhar, eventualmente pensar desta forma, não é? Olha, eu não tenho muitos dados. Não tenho muitos dados em vendas, porque os meus comerciais, se calhar, ainda não temos um CRM, ou o CRM tem pouca informação. Se calhar, na área de marketing, ok, posso produzir conteúdo, mas se calhar não tenho ainda suficiente direção sobre para onde o que é que eu quero fazer concretamente em canais, ou na área financeira, na contabilidade. Ou seja, será que alguém que nos está a ouvir pode pensar, mas eu ainda sou uma organização pequena, não tenho dados suficientes. Será que a IA também é para mim? Será que eu também a posso implementar? É, de forma muito mais limitada e com um impacto muito mais limitado. Mas eu digo, todas as empresas têm dados, nem que seja dados de faturação. A não ser que fugam ao fisco, não é? Mas não vamos entrar nesse jogo. Todos nós devemos ter dados de faturação. Portanto, há um jogo básico que nós conseguimos fazer nas nossas organizações, que é cross-sell. Ou que é prever a recorrência de compra para eu contactar a cliente ou lead para antecipar a recorrência da compra. Ou seja, uma conta básica. Esta pessoa compra de 3 em 3 meses, vamos a 2 meses e meio fazer uma chamada, não é? Nem precisamos de grandes IAs para isso, basta fazermos uma média da distância entre as faturas que eu tenho para um cliente. Portanto, nós sempre nas PMEs, o dono da PME, normalmente o que é que acontece? O dono da PME está ligado à operação e ele quer tirar a dor da operação e quer meter IA e automatizar tudo e acabou, não é? Tem de começar por processos, ok? A operação tem de se começar a estruturar, a ganhar solidez, a ganhar reproducibilidade. Não tenho certeza que IA seja a solução para isso, até não ordenar a casa, ok? Agora, o que é que também acontece nas PMEs? Embora temos muita dispersão de processos, muita anarquia no processo, as PMEs, especialmente em Portugal, somos, incluindo a nossa, mas temos melhorado nisso, mas na generalidade somos muito imaturas em duas coisas, que é marketing e vendas. O caso das empresas portuguesas, temos marketing insuficiente, investimos pouco em marketing e temos processos de venda pouco sólidos, pouco estruturados, pouco escaláveis, com pouca eficiência. E especialmente no processo de marketing temos imensos dados, nem que seja dados do mercado, dados públicos do que é que os concorrentes estão a publicar, ok? No processo comercial temos nem que seja dados de faturação. A operação pode não estar digitalizada, pode não estar bem definida, pode não estar estruturada, mas marketing e vendas, que são duas lacunas que as PMEs portuguesas normalmente têm, há dados. Há dados e há capacidade hoje em dia de fazermos coisas pequenas, nem que seja a primeira resposta ao lead. Coisinhas mesmo micro, mas que fazem a diferença. Tu respondes uma lead no espaço de 1 hora, versus responder passado 24 horas, aumentas a taxa de conversão, não sei qual é que é a estatística, mas tipo 2 vezes, qualquer coisa, é ridículo a diferença. Eu diria, se uma PME está a começar a adotar IA, eu começava por marketing e vendas, ok? No contexto português. No contexto da operação, eu diria mais por processos administrativos. Low hanging fruit e não tanto por eu vou indo fazer a minha operação de self-serve, quando muitas vezes a operação nem sequer está estruturada a nível de processos. Okay. Calvin, era isso. Tu já tocaste um bocadinho no assunto que eu te ia perguntar, mas mesmo assim, reforçando um bocadinho, as PMEs, quando te pedem o teu contributo, o teu serviço, elas vão muito à busca da resolução de um problema ou porque pensam hoje que a IA, como está na moda, lhes vai resolver por milagre o problema, ou eles estão conscientes do caminho que têm que fazer, digamos, da articulação que tem que haver entre as diversas questões internas que se separem. Eles têm essa noção ou tu vais ter que ter um esforço também de explicares isso? É preciso ter um esforço. Eles normalmente vêm... Às vezes já vêm com uma ideia, mas a ideia é unicórnio, não é? Que é, eu quero automatizar isto tudo, não é? Tipo, ou então vem naquele medo, naquele fear of missing out, eu vi que está o PRR e tal, tenho de meter uma candidatura. Nós fazemos esse trabalho de dar 2 passos atrás, não é? E o nosso primeiro passo, nossos primeiros 2 meses até com a empresa é um diagnóstico. Vamos ver onde é que estás a gastar tempo que não faz sentido, o que é que não estás a fazer que devias estar a fazer. Okay? E vemos os processos,
como é que estão a ser feitos, como é que não estão a ser feitos, como é que estão no papel, como é que estão na prática, para dizer, olha, aqui temos um projeto que dá automatizarmos isto, tem um retorno do investimento esperado de tanto, um tempo de resolução esperado de tanto, e vamos assim construindo esse roadmap. Mas é preciso ganhar esta clareza. Sendo que, enquanto que as grandes corporações estão ok com retornos de investimento passado 2 ou 3 anos, e mesma coisa na indústria, a indústria está ok com ter retornos de investimento passado 5 ou 10 anos, é o mindset deles. Na inteligência artificial, especialmente nas PMEs, eu aponto sempre a retornos no máximo de 6 meses. No máximo. Porque é um mercado que digamos, tem essa parte ansiosa de ver resultados, é isso? Porque tem esse impacto, porque aquilo que eu faço hoje, daqui a 6 meses, já vão haver modelos melhores. Portanto, aquilo tem de se pagar rapidamente. Exatamente. Se eu faço uma automação hoje, daqui a 6 meses, eu não vou dizer que vai ser preciso reconstruir tudo, mas vamos ter um modelo muito melhor que vamos ter de testar e afins. Portanto, nós não podemos andar a ter um retorno do investimento a 2 anos. Não é a conta que temos de fazer. A conta que temos de fazer é, no mesmo ano, tem de se pagar. Eu tendo a apontar primeiro low hanging fruit, tem de ser períodos de pagamento de retorno muito curtos, tipo 3 meses, 6 meses, para a pessoa também ganhar aquele commitment e acreditar que isto é uma realidade. Porque as PMEs projetam ao ano, mas vivem a semana. Sim, ou seja, até porque, ao contrário de uma organização de uma dimensão superior, que tem um horizonte temporal mais alargado, na PME nós vivemos muito mais este curto prazo, não é? Esta experimentação e esta procura do product ou do service market fit, não é? Que pode não existir, mas mesmo que exista, rapidamente pode alterar, não é? Isso. E, portanto, quer porque a tecnologia mudou, é isso. Quer porque a PME mudou. Aliás, eu nas PMEs deixamos de vender software à medida. Nós agora vendemos serviço de acompanhamento contínuo. O que eu faço, imagina, um agente de prospecção. Hoje, daqui a 3 meses, a PME, por estar nesse ciclo de Product Market Fit, o produto dela já mudou. Rápido. Precisamos estar aí todas as semanas, olha, agora vamos testar este pricing, agora vamos testar esta oferta, agora vamos testar com isto, sem isto. E o parceiro tecnológico tem de estar aí ao lado, não pode ser uma coisa tipo, eu desenvolvo este software fechado aqui 6 meses e depois tu vais ter o retorno em 2 anos porque o processo está estável. As PMEs, a dinâmica é muito mais flexível, e por causa deste tema do Product Market Fit, Marcos. Certo. Calvin, realmente, e voltando a esta questão, porque é muito interessante, e eu também revejo-me nisso, nesta questão das lacunas que nós temos nas PMEs na área das vendas e do marketing, e são áreas que são particularmente caras. O que eu gostava de uma reflexão tua, ao fim e ao cabo, são áreas, e 100% de acordo, onde as PMEs têm mais dificuldades, até comparando depois com grandes empresas, e tu achas que o entrar por aí, a utilização dos dados, a implementação de um software ou de uma política qualquer de inteligência artificial, que isso até pode ajudar os empresários das PMEs que nos estão a ver até a resolver problemas mais estruturais, até de metodologia e de conceito nessas áreas? Acho que sim. Como é que começa a maior parte das PMEs em Portugal? E isto acontece muito em todos os países onde a progressão por salário não tende a ser muito alta, que é, eu venho da Venezuela, né? Portugal tem o mesmo cenário, que é, nós aqui, pelo salário, pelo trabalho normal, não vamos conseguir ficar ricos. Essa é a realidade. Portanto, o empreendedor no nosso tipo de país é um empreendedor de técnico, é um empreendedor que não é um gestor de empresas, é um empreendedor que é um empreiteiro, que é um pedreiro, que é um médico, que é um engenheiro como eu, não é? E não temos princípios de gestão de vendas de marketing. Okay? Essa é a realidade da maior parte dos empreendedores portugueses e dos países onde não temos, digamos, uma escala de salários muito elevada. Então, nós dissemos aquilo que eu disse em 2018, que é, opa, eu sou bom engenheiro, sou bom data scientist, não é? Tenho um doutoramento em IA, vamos lá vender estes serviços. E ficamos pressos à operação. E só fazemos marketing, só fazemos vendas quando estamos a ficar sem clientes. Ou quando um cliente grande cancela. E esta é a realidade, eu diria, de mais de metade das empresas portuguesas. É um fundador que estava a trabalhar numa empresa, que queria ganhar mais, que era bom tecnicamente na indústria metalomecânica, a soldar, mas que não sabe processos comerciais, não sabe processos de venda. Portanto, o primeiro ponto onde eles precisam de ajuda é marketing e vendas. São os primeiros 2 pontos. São aqueles onde eles têm mais lacunas. Quase que eles vendem, as empresas portuguesas vendem de boca a boca. Não é? O que vende realmente de uma estrutura
bem definida, de canais de aquisição, funis de vendas e etc. Assim que elas resolvam isto, portanto, eu normalmente vejo a empresa no material, captação, conversão e depois a execução. O gargalo normalmente pode estar na execução porque o líder está muito preso à máquina, mas eu vejo mais facilidade no líder estruturar o seu processo mental em processos, okay, que consigamos replicar, do que pôr o líder a fazer marketing e vendas. Portanto, quase que prefiro automatizar marketing e vendas e que ele foque naquilo que ele começou a empresa e que o faz feliz e que é a sua paixão, que é a parte operacional, digamos, pelo menos na maior parte das realidades dos líderes de empresas portuguesas, para eles escalar essa operação. Não quer dizer que a IA também não pode atacar a parte da operação. Pode e depois deve ver o que é que se pode ganhar na parte mais operacional, de processos, auditoria. Mas eu diria, no caso específico português, é marketing e vendas. Muito especificamente, mais vendas até. Esse é um ponto muito relevante. Força, Pedro. Márcio, é só fazer aqui até mais do que questão de 2 pontos e reforçar 2 coisas que tu disseste que eu acho que são muito importantes. Efetivamente, ainda há pouco tempo saiu um relatório, pensou que era McKinsey, mas não quero jurar, em que, mesmo em termos mundiais, o peso no PIB mundial de salários nos anos 70 era de 80%. E tudo que era ligado à produtividade era só 20%. Agora invertemos completamente em 2003 ou 2004, não é? 80% do PIB mundial está ligado à produtividade e, como estamos a ouvir, se calhar a tendência é agravar-se num futuro próximo, e só 20% é que está ligado aos salários, de maneira que esta questão que o Kelvin estava a levantar realmente é importante. E depois o segundo ponto que eu também gostava de reforçar, porque também é uma luta, não é? Eu tenho no IPA a cadeira de gestão de vendas, e esta cultura de discutir indicadores pensando que as pessoas vão melhorar porque são discutidos de indicadores. E como diz o Kelvin muito bem, tu tens é que mudar os processos, porque depois com os processos teres esperança de mudar os indicadores. E se calhar para quem nos está a ouvir, fazer um bocadinho este reforço do que estava a dizer, que se tu vais medir e discutir indicadores, tu também não vais conseguir fazer evoluir as tuas vendas, a satisfação dos teus clientes, se não mexeres nos processos, não é? E pronto, era um bocadinho esta ênfase, e para mexer nos processos. Hoje tens esta ajuda da inteligência artificial e desse impacto que depois vais ter nos rácios. É isso, não é? Eu se calhar pegava até nesse ponto que referes, Pedro, dos processos e tentava fazer aqui, agora no seguimento aqui da nossa conversa, ligar muito isto àquilo que é também a cultura da própria empresa, não é? Ou seja, até que ponto é que a cultura da empresa pode ou não bloquear a adoção, não só da tecnologia, neste caso a IA em particular, mas pode ou não bloquear a adoção de algo, neste caso falamos de uma tecnologia, ou seja, que é um meio para um fim, para precisamente otimizar esse mesmo fim. Ou seja, Kelvin, na tua perspectiva, daquilo que tu tens visto, as empresas querem mais já começar a executar, mas ainda não têm esta estratégia, ou seja, estão já a falar, olha, quero testar esta ferramenta ou este modelo, em vez de antes pensar exatamente qual é que é o problema que querem resolver, pensarem estrategicamente. Como é que tu vês este cenário? A maior parte, portanto, liderança quer usar, as margens estão-se a cortar, não é? Claramente. Depois há muita resistência nas camadas intermédias, especialmente nas camadas de operação, onde temos pessoal altamente qualificado, altamente técnico nas suas áreas, tem muita mais resistência em usar IA do que em outras áreas. Medo, na tua perspectiva, que o trabalho deles possa ser automatizado, possam ser substituídos? Como é que vês isso? Vou-te dar este exemplo. Se eu pergunto ao ChatGPT uma pergunta sobre inteligência artificial, eu vou achar que ele é burro. Se eu faço uma pergunta sobre área legal, que eu sei nada, eu vou achar que ele é incrivelmente inteligente. Okay? A maior parte dos problemas, quer que eu faça a pergunta de IA ou quer que eu faça a pergunta de legal, ele vai responder. Vai responder da forma mais ou menos correta. Okay? Mas tudo o que eu sei de IA faz-me acreditar que a sua resposta de IA está mais errada do que a sua resposta técnica, legal. Né? Portanto, quando eu coloco, por exemplo, agora estamos a implementar IA num processo criativo. Os criativos têm muita resistência. Eu teria feito desta forma, teria feito desta outra forma. E isto não tem uma coerência da história. Eu vejo a história e eu tipo, isto está espetacular. E o cliente final da história diz que está espetacular. Não é? Mas o expert, não é? O expert da casa, tem mais resistência porque reconhece as deficiências que ainda acontecem dentro do processo. Okay? E vais ter muita resistência nos técnicos. É por isso que eu digo a operação é o último ponto que realmente queres
automatizar com IA, porque vais ter de enfrentar as barreiras técnicas e as barreiras das pessoas, ok? Enquanto que na área comercial, os PMEs nada, fazem pouco e os comerciais querem ver receita, estão menos influenciados por quem é que qualificou a lead. Não é? Sendo que também tem os seus temas. Portanto, claramente há uma resistência, digamos, da adopção de IA. Eu diria que a resistência vem mais, eu diria, das chefias intermédias, que são os que têm o know-how todo e veem aquele 5% de taxa de erro como um problema gigante, quando se calhar a operação erra em 10%. Então, se calhar deviam ver como oportunidade, não era de otimizarem o seu trabalho e de amplificarem a tal produtividade. Isso, portanto, a resistência tem de estar normalmente desse lado. Sendo que eu vejo menos essa resistência no início do funil. Porque não, é o mesmo tema com o legal. Eu peço ao ChatGPT, analisa-me este contrato e dá-me os red flags, ele me encontra 3 red flags e eu falo, é verdade, tem razão. Se calhar um advogado teria encontrado mais 2. Mas tudo bem, eu disse, já tinha encontrado 3. Agora, numa área de engenharia, ele faz o meu código, funciona tudo bem, exceto uma linha, e eu digo, não percebo nada. Não é? É engraçado porque isso portanto, uma das coisas que nós estudamos que é o chamado efeito Dunning-Kruger, que é as pessoas, não é, que sabem menos são aquelas que pensam que têm mais conhecimento, não é? E é engraçado esse exemplo que tu estás a dar, porque até é um contraponto a isto, não é? Portanto, tu sabes mais, tu consegues ser mais crítico, a tal questão que temos da importância do pensamento crítico. Até aí eu acho que a tecnologia e a IA realmente pode ajudar, não é? Porque se tu tiveres esse espírito crítico, porque realmente a cultura era um bocadinho esta, quer dizer, tu quanto menos sabes, mais julgas que dominas o assunto, que era uma coisa que nos abalava um bocadinho, não é? Uma das coisas que nós temos falado até bastante é quanto maior for a domain expertise que uma pessoa tem, mais vai poder conseguir retirar efetivamente destas ferramentas, porque teoricamente vai conseguir fazer perguntas de maior qualidade, o que por sua vez neste processo de contínua interação entre output e novamente uma pergunta para geração de novo output, esse output vai ser claramente diferenciado quando comparado com alguém que tem pouca experiência naquela área. Por exemplo, falavas há bocado na componente legal, não é? Um advogado que exerce há 20, 30 anos, por exemplo, direito de família, se estiver a iterar sobre esta área em particular, vai formular questões muito mais profundas, verticalizadas daquela área, porque era que ele domina, ele conhece as especificidades, conhece diferentes casos que se passaram em tribunal, quais é que foram a resolução aos quais esses mesmos casos chegaram, e, portanto, tudo isso vai acabar por ajudar. Ou seja, para uma PME, então, que tem poucos recursos, por onde é que ela deve começar? Com pequenos pilotos, com quick wins, projetos mais estruturantes logo de início. Ou seja, tu há bocado falaste de uma coisa que foi muito interessante, que é quando alguém quer implementar IA, começamos por um diagnóstico. Ou seja, nós não vamos começar a implementar por implementar, nós vamos começar por um diagnóstico e a partir daí é que definimos exatamente o que é que vai fazer sentido. Portanto, dentro disto que faz sentido, o que é mais valorizado? São quick wins, onde rapidamente se consegue perceber o output e então vai-se fazer double down no investimento, são pilotos mais pequenos, é algo mais estrutural. Como é que na prática isto está a acontecer? No nosso caso, o diagnóstico. As empresas têm alguma resistência a fazer o diagnóstico, mas sem o diagnóstico é dar um tiro nos pés, ok? Eu digo que a IA é sobre mudarmos a forma de pensar e então a primeira coisa que temos de fazer é mudarmos a forma de pensar. Não é? De pensar sobre como pensamos. E depois, como é que eu normalmente levo as coisas nas PMEs? Nas PMEs, mais do que pilotos, é quick wins. Como é que eu numa semana consigo ter um processo despachado rápido? Estás a ver? Nem que seja responder uma review no Google, nem que seja criar conteúdos no LinkedIn. Uma coisa elementar, não é? Mas como é que eu consigo ter um quick win que prove valor? Para depois ter duas linhas de investimento. Okay? Uma linha de investimento de a nova fruta baixa, portanto, aquilo, o seguinte ponto a desbloquear, e uma linha de investimento mais estruturante da empresa. Processos, governança de dados, manuais de operações, estruturas, portanto, podermos medir os KPIs. Agora, no caso da PME, não há muito gestão por esperança daqui a 2 anos. Okay? A PMEs tem, especialmente no contexto português, isto tem de ser um tema trimestral. Tem de se perceber rapidamente o impacto. Não há tempo nem budget para estar a fazer, entre aspas, grandes experimentações, não é? Ou seja, rapidamente temos que perceber se gera ou não gera impacto. É isso mesmo. Portanto, para mim é low hanging fruit. Se é para fazer pilotos, é para fazer pilotos mais nessa área técnica. Okay? Há um ponto que eu digo a todas as empresas
para fazerem hoje em dia, que é transcrever todas as chamadas, todas as reuniões que fazem. Acho que é um quick win que vai ter um payback num espaço curto de tempo, mesmo nessas áreas técnicas onde há muita resistência. Por exemplo, imagina um advogado, se calhar faz uma pergunta ao ChatGPT, o ChatGPT responde e ele diz: não é bem assim porque tem este nuance. Agora, tu faças essa pergunta, mais o contexto de uma transcrição da chamada com o teu cliente, e a coisa muda. Porque tu podias estar atento, mas houve um minuto em que tu foste ver a notificação do telemóvel e perdeste lá uma frase ou duas do cliente e dizes: este era o gatilho que o cliente realmente tinha dor. E, portanto, quando dizemos que há falta de dados, eu não sei, mas as pessoas passam horas e horas a fio, especialmente na área de serviços, em reuniões. Esse é um bom exemplo. Acho que é um excelente exemplo quando alguém falar que não tem dados, acho que esse é um excelente exemplo. Até porque em Portugal a cultura das reuniões é grande, não é? Portanto, reuniões para tudo e mais alguma coisa. É isso, mete lá um note-taker, nem que seja o Gemini, que já está incluído dentro da conta do Google, transcreves aquilo, depois crias um mini projeto que diz: olha, com base em tudo o que eu falei nesta reunião, responde-me às 5 questões de qualificação que normalmente faço, às 5 perguntas técnicas que eu normalmente faço, e aquilo vai dar respostas muito melhores do que tu normalmente consegues, só pelo facto que a IA estava sempre a ouvir. Enquanto que nós podemos estar assim um bocado mais abaixo, 10 minutos da reunião, estamos a pensar noutra coisa, ficamos a pensar no que o cliente disse há 2 minutos, como é que íamos responder isso, mas o cliente já estava noutro tema, a IA está sempre a ouvir. Okay? Portanto, esse para mim é o quick win dos quick wins, não é? Que é gravas reuniões, no dia a seguir metes a transcrição no ChatGPT, no Gemini, que já liga diretamente a transcrição. Nem precisas de ninguém, nem precisas do Pedro, do Marcos, nem do Kelvin para fazer isso. É ligar a cena para transcrever, passar a transcrição e fazer as perguntas. E já vais dar um serviço muito melhor. Seja nas vendas, seja na parte da operação. E se calhar na parte da operação, por onde normalmente eu sugiro começar é por aí. Transcrever tudo. Ter o contexto de todos os projetos, ter o contexto todo da chamada, ter o contexto todo do que foi feito. Sim, sem dúvida. Eu reforço mesmo aqui. Ou seja, se alguém disser que não tem dados, estás meio de Pedro. Se alguém disser realmente que não tem dados, pelo menos os dados das inúmeras reuniões, isso tem. E nas reuniões vai-se discutir a empresa como um todo, não é? Portanto, numa ótica 360. Eu tinha aqui um ponto, mas, Pedro, não sei se queres só dar seguimento àquilo que o Kelvin disse agora. Não, tudo bem. É só fazer um reforço. Podemos avançar, sim. Pronto, ou seja, na tua perspectiva, eu acho que já acabas por dizer, não é? Ou seja, para uma PME, quanto tempo é que realisticamente uma PME pode, no fundo, ver resultados concretos? Numa semana, não é? Se calhar até mesmo em poucos dias, o que é um horizonte temporal que eu acho que é algo que é muito estimulante, não é? Para quem nos está a ver ouvir, de realmente poder desenvolver, pelo menos testar, experimentar com uma determinada framework, obviamente. Ou seja, no teu caso, na tua perspectiva, faz sentido que, na verdade, todas as PMEs possam ter uma estratégia de IA. Sim, Não é? Ou seja, ainda mais as PMEs, não é? Eu vou-te dar um exemplo claro que aconteceu aqui em casa, digo na minha empresa, não é? Que nem precisou de automação, precisou foi mudança de mindset, ok? Que era, nós íamos fazer uma campanha de marketing para um webinar, para depois, dentro do webinar, vender uma comunidade IA que temos. Qual era o... Eu pergunto, a Noélia, é a minha esposa, é sócia e leva o marketing. Eu pergunto, olha, quando é que consegues ter a campanha pronta? Isso foi tipo uma segunda-feira e ela disse sexta-feira. E eu assim no jogo de, vamos aqui puxar aqui na ambição e tal, pronto, então sexta-feira, na vez de uma campanha, faz 5. E ela começou, pronto, vou fazer templates e afins. E depois eu disse, pronto, se já consegues fazer 5, então faz 100. Até sexta-feira. Faz 100 campanhas. E então ela já viu assim como que foi. Este gajo já está-me aqui a puxar para o tema do mindset, o tema do pensamento com IA e afins. A verdade é que ela foi o ChatGPT, explicou o nicho, o nosso ChatGPT também já tem muita informação sobre nós, disse, dá-me 100 ideias de campanha, foi ao Gemini, faz-nos criativos. Isto foi na segunda-feira. Na quarta-feira ela já tinha tipo 30 campanhas a rodar. Portanto, no racional normal de fazer por esforço, ela só ia fazer a lançar a campanha na sexta-feira. No racional de como é que eu tenho uma visão muito maior e como é que eu consigo automatizar isto com um esforço mínimo, isto foi com ChatGPT e Geminis da vida, isto não foi com automações nem nada. Isto foi chegar lá, conversar um par de horas, pedir para ele ir gerando as imagens, portanto foi literalmente num par de horas tínhamos 30 campanhas a rodar. O resultado disso foi, fizemos as campanhas, pusemos um teste para cada uma a rodar, vimos quais é que funcionavam melhor, um A/B testing à bruta, não é? Com toda a força de todas as campanhas, encontramos uma que tinha um custo de aquisição de cliente tipo 50% menor do que nós tínhamos até o momento. Só pelo volume de experimentação que nos propusemos.
E isso foi feito, as 30 campanhas, com um esforço muito inferior do que normalmente teríamos feito uma campanha. Porquê? Porque paramos e dizemos, como é que eu vou fazer para entregar 100 vezes mais do que eu normalmente entregava? Se eu conseguir entregar uma, como é que eu faço para entregar 100? E é aí que o cérebro começa a ligar, não é? Quando eu me exponho a pensar 100 vezes mais. Se eu tivesse de responder hoje a 100 orçamentos, na vez de um orçamento, como é que eu estruturava isto? Pegava nas chamadas, tinha de responder estas questões, a precificação vinha da resposta destas questões e deixava de fazer o orçamento. E se calhar já não entrego o orçamento daqui a 2 dias, entrego o orçamento em 10 minutos. Porque já me expus a não responder a 5 orçamentos, já me expus a responder a 100 orçamentos. E isto é um bocado, acho que mesmo sem automação, o gestor de empresas, os profissionais, têm de fazer esta questão, que é, se eu hoje precisasse fazer 100 vezes o meu trabalho no mesmo tempo, como é que eu faria? Ou seja, nós na verdade nós temos a IA, e agora até com os agentes, que no fundo substitui 2 tipos de tarefas. As tarefas que nós temos de fazer ao computador, como escrever, pesquisa, etc., por exemplo, a geração de imagens, o prompting, e depois temos um outro tipo de tarefas, que são as tarefas que nós não fazemos quando estamos, neste caso, no computador, e que o agente faz por nós, como, por exemplo, responder a orçamentos. E estes 2 tipos de tarefa, realmente, e pensando agora até numa ótica dos próprios agentes, conferem um grau, e uma amplitude enorme a organizações como a PME, onde, à partida, a tomada de decisão é muito mais horizontal, não é? Portanto, não temos propriamente grandes níveis de aprovação, não temos muitos níveis de aprovação, portanto, são organizações muito mais achatadas e que, por isso mesmo, terão maior velocidade. E realmente, ou seja, é inequívoco que se bem implementar estes ganhos e esta amplitude realmente existe. Na tua perspectiva, existe algum tipo de competências que quem está do lado das PMEs necessita ter, ou essencialmente necessita ter uma mente curiosa, necessita ter este mindset de experimentação, de querer fazer acontecer, até porque mais importante do que tudo, parece-me, é compreender qual é o problema que se quer resolver, qual é o processo que se vai construir, e não tanto propriamente ter o know-how técnico de como é que vai integrar a API ou fazer um e-book, ou seja, isso é mais uma consequência de um processo que está definido. Ou seja, que tipo de competências é que tu vês que são realmente importantes para quem está do outro lado? É mais uma questão realmente de mindset, de resolução de problemas, ou não? Como é que tu vês isto? É mindset. Eu digo que IA precisa de um mindset onde deixamos de decidir e passamos a decidir sobre como decidimos. Ok? E as pessoas são muito mais a verbalizar as suas decisões. Dizer, eu decido isto, por isto, por isto, por isto. Okay? Eu estou obcecado com delegar as minhas decisões. Aliás, eu acho que eu já falei isto com o Pedro. Eu todos os dias uso a mesma roupa porque eu estruturei a forma em que eu escolhi a roupa e escolhi aquela que maximizava o meu conforto, os meus caprichos. E eu todos os dias, há 2 anos, uso a mesma roupa. Esta t-shirt preta, calças, sempre todos os dias a mesma roupa, sempre venho para o trabalho, sempre tomo o mesmo pequeno almoço. Porquê? Porque eu tenho uma decisão e as decisões não são para ser tomadas todos os dias. Eu tomo a decisão uma vez e acabou. Okay? Como é que se responde uma lead? É assim, 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 assim. Como é que eu sei se um projeto está a derrapar ou não? Quais são os critérios? Como é que eu sei se uma lead está quente ou está fria? Como é que eu sei qual é o conteúdo que devíamos produzir? E as pessoas têm muita dificuldade em perceber as variáveis que estão envolvidas nas suas decisões e a preponderância que dão a cada fator nas suas decisões. E nós achamos que somos bons gestores se sabemos tomar decisões por gut feeling, não é? Olha, sou o melhor porque consigo fazer as coisas por instinto. Mas na era de IA, os que são os melhores são aqueles que são capazes de escrever as suas decisões num guardanapo. Dizer, é tão simples quanto isto. Se acontecer isto, vamos para aqui. Se acontecer isto, vamos para aqui. Porquê? Porque essas decisões são muito fáceis de delegar em agentes. Okay? Depois, tecnicamente, cada dia é mais fácil construir estes agentes. Hoje em dia, vais a qualquer um destes sistemas e só tens de escrever, já nem tens de ligar APIs nem nada, muitas vezes, não é? Mas o racional por trás de como é que eu estruturo o meu pensamento é uma coisa que tem de ser trabalhada nas pessoas. Como é que eu escolho comer carne ou peixe? Como é que eu conseguia pôr isso num papel para alguém seguir essas instruções? Como é que eu consigo delegar isso e não voltar a olhar nunca mais para isso? Porque na IA o que estamos a fazer é delegar decisões. Ou micro decisões, vamos dizer ações. Eu tinha aqui 2 pontos agora, naquilo que tu referiste agora, que é, nós na verdade hoje, se calhar mais do que nunca, podemos trabalhar serviço, pensando o serviço como um produto, Certo. na verdade, não é?
Isso. Ou seja, esta era a primeira questão, e a segunda, se calhar também te lanço já, que é, no fundo, qual é que é o stack tecnológico, ou, se quiseres dito de outra forma, que investimento é que uma empresa precisa de fazer inicialmente para começar a implementar IA? Imagina, é ter um chat GPT equipas para poder partilhar informação que não é utilizada para o modelo ter treinado. São 2 utilizadores, são 50 € mês. Significa que pelo menos tem de fazer um investimento de 600 € ano, ou seja, para fazermos algo realmente a sério, porque não é como nós muitas vezes ouvimos dizer, o chat GPT, não. Se tu queres fazer algo para a tua empresa e queres trabalhar as coisas como elas têm de ser feitas, há um mínimo que precisas ter. Ou seja, na tua perspectiva, então, portanto, a primeira questão, realmente nós hoje podemos começar a pensar o serviço cada vez mais como um produto, dados os processos que conseguimos construir. E a segunda parte é, então, qual é que é o investimento mínimo que uma empresa precisa de fazer de uma forma séria e profissional? E não muitas vezes aquilo que nós ouvimos no mercado, que é gratuito. Uma coisa é experimentar gratuitamente, outra coisa é trabalharmos realmente o nosso negócio. São coisas diferentes. Isso nada é gratuito, nem sequer o ar que o pagamos com velhice, não é? Cada vez que respiramos tornamos-nos mais velhos. Portanto, serviço como produto. Esse tem de ser o Holy Grail das empresas nossas. Como é que nós produtizamos o serviço? No caso de empresas de serviços mesmo, como é que eu consigo até esticar o meu serviço a outra fronteira? Okay? Portanto, porque normalmente os gargalos ou a resistência da adopção de um serviço não está no serviço em si, está no que eu tenho de fazer antes e no que eu tenho de fazer a seguir do serviço, porque é aí onde vou criar esforço ao meu cliente. Portanto, uma empresa de marketing, se consegue fechar a venda, está a entregar mais valor dentro da cadeia, se não se fica só pelos posts, não é? Portanto, se consegue trazer a lead à reunião, se consegue qualificar a lead, se consegue... Portanto, nós temos de pensar o serviço e temos de pensar onde é que a IA me consegue ajudar a fechar o ciclo de entrega do meu serviço com baixo esforço. E o racional aqui é marketing fechar vendas. Ou pelo menos passar as leads a uma reunião. Por exemplo, no caso de um advogado, na vez de estamos a trabalhar em modo pagas-me por hora, vamos trabalhar em modo eu integro-me com os teus sistemas e eu estou-te a garantir que estás compliant em todas as linhas, que todos os teus contratos estão bem validados, etc. Portanto, como é que eu produzo isso? Como é que eu me integro dentro da tua operação? E como é que eu removo as dores pré e pós-serviço, que é normalmente onde as dores da adopção de uma empresa de serviços acontecem. A nível de investimento mínimo, o que é que eu sugiro? Transcrever chamadas, primeiro. Aí tens uma quantidade de dados ridícula que vais passar a absorver. E é ridícula a diferença de performance entre eu fazer uma pergunta ou fazer uma pergunta com o contexto todo que se passou no projeto. Portanto, e hoje em dia está incluído nas contas tipo do Google Workspace, também pagar TLs, DVs, Fireflies, a vida não é nada por aí além, né? Considerando o custo que tu vai poupar depois em tempo de escrever. Contas do ChatGPT faz-me sentido, nem que seja, eu não sei se isto é legal ou não, mas partilhar por tipos de equipas com níveis de acesso segundo o que essas equipas conseguem fazer. Mas eu vejo muito o investimento em IA como um investimento elástico, especialmente porque o GNN da vida, hoje em dia os GN 8 anos, né? Conseguem se pôr de forma gratuita nos servidores nossos, né? Portanto, a utilização é elástica e da forma em que eu vejo isto é quanto é que as pessoas têm de ter um racional de quanto é que ele custa a tarefa. Nós muitas vezes não sabemos quanto é que nos custa fazer uma tarefa. Quanto é que me custa a mim? Quanto é que eu gasto em fazer os posts no Instagram? As pessoas não têm esta conta, se tiverem interno. Eu tenho o rapaz de marketing que faz aí os posts, mas não estamos a contar que o seu salário são 1.500, o custo médio Esse de ponto é contratação muito importante mesmo. é isso. Portanto, se eu tenho uma pessoa de marketing e a pessoa está a 50% a fazer posts, o custo médio de contratar uma pessoa em Portugal são tipo 3.000 euros, os posts do LinkedIn custam 1.500 euros. É muito caro um serviço que me faça post a 150 euros. Não sei, é 10% do que eu estou a gastar. E se calhar faz 10 vezes mais posts e 10 vezes mais conteúdos do que eu consigo fazer agora. Portanto, o investimento mínimo, para mim, o mínimo dos mínimos é CRM. As empresas precisam de um CRM. As empresas precisam de transcrever as chamadas para poder resolver marketing, vendas, operação de forma estrutural. Depois precisam de um LLM qualquer, nem que seja para falar e acelerar as equipas. Isto é o mínimo dos mínimos. Depois, todos os investimentos têm de estar numa lógica de custo-benefício, que é quanto é que me custa a mim o processo, quanto é que eu poderia ganhar a mais se o processo estivesse a ser feito num espaço temporal muito menor. Também não nos podemos esquecer da velocidade do dinheiro, não é?
que é se eu consigo fechar as vendas muito mais rapidamente, não é só o que me custa fazer o orçamento, é a taxa de ganho que eu passo a aumentar por enviar os orçamentos mais cedo e é o número de negócios que eu consigo concretizar, e aí fica de borla. Yeah. Eu quando faço essa conta, é tipo, mas isto está a gastar 300 euros em tokens. Mas é que o processo estava a custar 30 mil euros. Ok, pronto, aprova, está bem, aprova, não há problema. E as pessoas não fazem este racional de quanto custa o tempo humano. Eu tive um caso, e ao Pedro, seguramente passaste por isso em agência também. Eu quando tive uma agência ligada à área de marketing, esse ponto era muito importante, não era? Isto há vários anos atrás, ou seja, não era tema aqui da IA, neste caso a generativa. E realmente, qual é a avança que nós temos de ter com um cliente versus o custo que nós temos da equipa alocada para providenciar o serviço a esse cliente. Desde o designer, o copywriter, o performance marketer, etc. Se nós não tivermos isso bem definido, nós podemos ter muitos clientes, grandes clientes, até faturar bem, e vamos estar sempre a perder dinheiro. Se não soubermos exatamente quando parar, digamos, naquilo que é o que nós estamos a fazer relativamente ao serviço que está contratualizado. Ou seja, é necessário também, isto é interessante porque realmente acho que estimula a que o gestor do negócio aumente a sua literacia sobre o próprio negócio, na verdade. Certo. Não é? Certo. Marcos, forçando isso, e aquilo que também o Calvin estava a acabar de dizer, porque é um... Portanto, eu volto a dizer a questão da cadeira de gestão de vendas que eu tenho. E é muito complicado. Vamos tirar até agora a tecnologia e a inteligência artificial do caminho. É muito complicado, ou até quando estou in-house em algumas empresas a falar e a fazer o diagnóstico sobre porque é que não funcionam tão bem as equipas de vendas. E isto realmente é transversal, desde as grandes empresas às PMEs, é que há uma cultura de que o vendedor é essencialmente alguém que tem que ter uma competência de comunicação para fora, de comunica bem, fala bem, etc. E é exatamente o contrário. Tu és tanto melhor vendedor quanto a tua capacidade de escutar aquilo que o cliente está a dizer. E aquilo que o Calvin acabou de dizer, eu acho que é fundamental, e nem é para IA, é para quem quiser pensar na questão das vendas, que é, se tu então acreditas, não é? Daí eu muitas vezes procurar um perfil de vendedor de alguém que não seja muito extrovertido, alguém, porque o indivíduo extrovertido às vezes não escuta, não é? Ele ouve qualquer coisa, mas ele está preocupado é como é que eu vou responder à objeção do cliente quando vou fazer isso. E eu tenho que reforçar isso, até porque eu dou uma das partes das cadeiras é para assistam ao podcast, e é reforçar isto que é, cá está um exemplo muito claro com a questão da transcrição das chamadas que falou o Kelvin, um exemplo muito claro como tu podes melhorar a tua competência como vendedor, não é? Não é só, claro, isto para a empresa fica óbvio da riqueza que é, mas tu hoje então podes ser um vendedor, digamos, estrela, todos nós podemos ser um vendedor estrela, porque até hoje muita da capacidade que não existia por uma limitação humana. Nós temos uma capacidade de estarmos concentrados 20 minutos, o máximo, não é? E portanto, fazer esse reforço. Pronto, então se calhar, tu tens aqui, ou se calhar não, tens mesmo a IA, naquilo que o Kelvin chamou que é o base, que ele propunha logo como base, então potencia-te logo imenso a tua qualidade de serviço nas vendas, não é? Isso é fundamental, acho eu. Logo, completamente. E mesmo na operação, depois, imagina, e começamos a transcrever todas as reuniões com clientes, todas elas. Pois. Como é que eles reagem? Já agora, Kelvin, colocam alguma objeção? Como é que... Cada dia melhor. Cada dia melhor. Cada dia melhor. Eu, imagino, no último mês acho que não tive nenhuma objeção. No início, há 2 anos atrás, ninguém queria. Hoje em dia, eu digo, olha, importa-se que a chamada seja gravada, seja transcrita, mas não... mais do que gravar é transcrita. É o processo mais transparente, não é? Porque se alguém se vai comprometer com uma decisão ou o fecho do negócio, por exemplo, depois eu disse, mas afinal não, até torna muito mais transparente o processo, acho eu, não é? Eu até vos digo que é para não ficar nada em falta, para garantir que entregamos tudo e que não nos esquecemos mesmo de nada, e para enviar a ele também as notas do que é que ficamos comprometidos, e todos eles ultimamente dizem que sim, não vi nenhum para já que nos tenha dito, não permite, e trabalhamos áreas até às vezes tipo áreas médicas, estás a ver, tipo, às vezes trabalhamos áreas... claro. Nós os três damos aulas, e a própria questão de gravarmos e transcrevermos a nossa aula, porque nós provavelmente, eu conheço bem vocês dois, nunca damos a mesma aula sobre o mesmo assunto da mesma forma, não é?
E eu já pensei muitas vezes isso, e há soluções hoje no mercado aí, relativamente robustas, em que realmente para a nossa própria evolução, para o conhecimento que queremos transmitir, realmente a gravação com transcrição é hoje fundamental. E realmente então na saúde, muitos dos dados são realmente confidenciais. Epá, mas há tanta coisa que escapa ao profissional da saúde, e não é por ele ser mais ou menos competente, não é? Muitas vezes é por uma questão de porque não é humanamente possível. Ainda ontem alguém me falava que tinha aí um problema de saúde, foi um médico de referência aqui no Porto, e o médico diz: "Olha, o senhor agora vai parar de falar, só eu não consigo pensar", não é? Portanto, há Muito esta bom, muito bom. necessidade muitas vezes, eu tenho que e isso também é escutado da componente interior. Agora, tudo aquilo que me disse, as respostas que me deu ao diagnóstico que eu quero fazer, deixe-me agora transcrever isto mentalmente, não é? E eu jogo da atenção. Sabes que, por exemplo, estes diagnósticos que nós fazemos, nós transcrevemos a chamada e tem melhorado a qualidade da entrega dos diagnósticos pelo facto de que a IA está sempre a ouvir. Por exemplo, outra vez aconteceu-me e eu desvaloricei no momento, estava a fazer um diagnóstico com uma empresa, estava a falar com eles, a pessoa disse: "Oh, Kelvin, dá-me aqui 5 minutos que ligaram-me outra vez para não sei fazer o quê." E eu desvaloricei completamente aquele momento. Completamente. Tipo, para mim, opa, ele pediu 5 minutos, vamos lá esperar 5 minutos, não é? Mas depois, quando fui gerar o relatório, a IA chegou e disse: "Olha, ele verbalizou isto com dor." A sério? Sim, Claro. Então, tipo, Análise de sentimento a aqui, não é? expressão que ele usou é: "Isto está a voltar." Kelvin, desculpa-me 5 minutos que isto está a voltar a acontecer aqui. Pois, lá está. Pois. E depois foi um use case que era tipo a dor dele, só que eu não fui capaz de identificar que essa era uma dor dele. Certo. Ele não foi capaz de verbalizar explicitamente que isso era uma dor da empresa, mas o facto de ter acontecido a interrupção e de termos tido uma IA a ouvir esse momento com a expressão que ele usou, fez com que encontrássemos, tipo, olha, este processo tem uma dor, tipo, isto acontece. Ai, por acaso acontece, eu não tinha falado disso e tal. E era um problema gigante, né? Não posso depois dar assim muitos detalhes, mas tens aí a ouvir. Tens aí a Pois. ouvir. Ou seja, a diferença entre quem hoje já está a utilizar bem, não é só quem está a utilizar bem e quem ainda não o está a fazer, este gap vai ser cada vez maior, não é? Sim. Diziam que a IA torna os maus mais próximos aos bons e os bons não muito mais, portanto que o gap, que eles aproximavam os maus aos bons, e eu também por muito tempo acreditei isso, mas não, eu acho que também cria um afastamento, especialmente daqueles que têm pensamento crítico ou não têm pensamento crítico. Ou seja, tu nos próximos anos, imagina, 2, 3 anos, como é que tu vês, no fundo, o papel da AI evoluir nas PMEs? Como é que tu vês o mercado, neste caso até o mercado nacional português, a evoluir, a funcionar? 2, 3 anos eu não vejo assim tantas alterações, porque somos humanos. Okay? As coisas têm de mudar, os racionais têm de mudar, a cultura corporativa tem de mudar. Temos aquela a lei da Amara, não é? Que é: sobreestimamos o impacto no curto prazo, subestimamos no longo prazo. Eu acho que isto vai ser muito mais longo do que 2, 3 anos, especialmente de forma transversal e, digamos, numa lógica de termos muitos success cases de empresas que faturavam 1 milhão e passaram aos 10, que faturavam 10 e passaram aos 100. Acho que isso vai demorar muito. Como tem demorado, por exemplo, a transição de lojas físicas a e-commerce e a lojas digitais. Nós, se vemos isso em retrospectiva, tinha mesmo grau de complexidade abrir um e-commerce, com Shopify, Wix da vida, enfim, era mais ou menos o mesmo grau de complexidade, mas levou mais de uma década as empresas terem um e-commerce. Okay? Agora, que há quick wins, e há quick wins com retorno. Agora, a construção de modelos de empresas AI-based ou AI-first, eu acho que vai demorar bastante. Não vai ser um tema de 1 ano, 2 anos. Vai demorar facilmente 10 anos. Diria eu, se calhar estou enganado, mas eu diria que Sim, olha, então, se calhar em jeito então de mensagem final, para alguém que tem este poder de decisão do lado da PME que nos está a ver ou ouvir, se esta pessoa quisesse agir já amanhã, ou já hoje, neste caso, qual é que na tua perspectiva deveria ser então o primeiro passo concreto que esta pessoa devia dar? Transcrever chamadas e começar a fazer perguntas sobre isso. Para mim esse é o quick win que mesmo pessoas sem grande competência tecnológica conseguem fazer. E depois, assim que fazem isso, aquilo vai fazer clique. Oh, mas se eu tenho estes dados a passar por aqui, porque é que eu não podia fazer isto outro? E se eu tenho estes outros dados a passar por aqui, porque é que eu não podia fazer isto outro? Para mim esse é o desbloqueio. E depois há um livro que é o Co-Intelligence, que ele diz: use em tudo, mesmo que aches que é burra.
porque ele diz uma frase, e é verdade, que é: inteligência artificial de hoje é a inteligência artificial mais burra que tu vais usar na vida. Yep. E ela está continuamente a melhorar. Há umas exceções de que isso pode deixar de acontecer, mas na prática ela está continuamente a melhorar. Portanto, nós temos de nos expor. Okay? E hoje em dia é muito fácil nos expormos com coisas tão básicas como transcrever uma chamada e depois fazemos as perguntas. O Gemini hoje em dia é incrível. Tu transcreves no Gemini, vais à janela do Gemini e dizes: com base no que acabei de falar, o que é que tenho de fazer? Ele já tem a transcrição lá incorporada, nem é preciso andar a fazer ligações nem nada. Depois lá está, há processos, há data governance, depois podemos falar tecnologicamente, há N coisas para fazer. Mas este primeiro passo para mim é um desbloqueio incrível. Tipo, transcrever as chamadas e fazer perguntas e entregar com base nas chamadas, desbloqueia-nos. O segundo passo é deixarmos de pensar em ganhos de 10% e passamos a pensar em ganhos de 10x. Porque é aí que mudamos a forma de fazer as coisas. Okay? Portanto, como é que eu faria hoje, na vez de como é que eu trago 10 leads, como é que eu trago 100 leads? Na vez de como é que eu faço um post por semana, como é que eu faço um post por dia ou um post por hora? E é aí que estão a mudança de mindset e a mudança de processo. Porque mudar um processo todo para ganhar 10%, a dor se calhar não tem um payback suficiente. Agora, se nós nos expormos eu tenho este processo, como é que eu pego neste processo e o torno ridiculamente elástico, portanto, a um ponto em que ele consegue ser 100 vezes superior, aí é que estão os grandes ganhos, não é? Mas isto é mindset. Também, no fundo, temos empresários mais ambiciosos, na verdade, não é? Ou seja, com uma visão mais ambiciosa e não tão conservadora ou tão... o que eu acho que é ótimo, acho que é um excelente estímulo. Aliás, acho que é uma excelente mensagem final que nós temos no podcast, que é precisamente solicitar, estimular a que essa ambição seja maior, porque efetivamente podemos-la ter e de uma forma que ela seja efetivamente operacionalizada e executada. Pedro, não sei se tens alguma mensagem final. Tenho uma mensagem, reforçando uma coisa que o Kelvin disse, opa, que a mim particularmente é muito caro. Ele disse logo isso no primeiro terço nesta nossa conversa super interessante, que é a questão de que se não mudarmos realmente a forma de pensar, nós não vamos mudar nada, não é? E não interessa nada irmos para estas novas vagas para a tecnologia, para os dados, se os nossos empresários, as nossas PMEs não mudar a sua forma de pensar. E é uma coisa que me é muito cara isso, não é? E que aliás, que já vem o Einstein, portanto, há 100 anos atrás, disse uma coisa muito semelhante, não é? Se tu não mudares a tua forma de pensar, tu não vais evoluir em nada na tua vida. E ele descobriu teorias disruptivas, umas que vão verdade, outras estamos a perceber hoje que não são, mas ia dizer, eu só as descobri porque mudei a minha forma de pensar. E deixar essa nota, porque acho que é muito importante para quem nos está a ouvir, nomeadamente para quem é empresário, que isto não é uma questão de aderir a uma tecnologia, é uma questão de reformularmos toda a forma que nós temos de pensar a gestão das nossas empresas. Sem dúvida. Excelente mensagem final. Kelvin, muito obrigado pela tua disponibilidade. Acho que nós temos aqui imenso valor para quem vai consumir este conteúdo. Imenso valor. Estava a pensar que alguém pode transcrever precisamente este conteúdo. Metem no notebook, eu lembro. Exatamente, para depois fazer um resumo com insights acionáveis, concretos também. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Para quem nos está a ver ou ouvir, já sabe que nos pode seguir no nosso canal YouTube, também Spotify e também na nossa página do LinkedIn. Uma vez mais, obrigado e até breve. Obrigado. Obrigado. Decoding AI.